Olá, seja muito bem-vindo! O programa Super Feliz de hoje está mais que especial e você não pode perder. Vai rolar uma entrevista maravilhosa com uma mulher de Deus. Uma mulher usada para levar o amor do Senhor aos corações, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma entrevista imperdível que vai falar ao seu coração. Então seja muito bem-vindo e curta o Super Feliz com ela, Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão Bessa é cantora, compositora, escritora, apresentadora de TV, líder e vocalista do Ministério de Louvor Diante do Trono, que tem 18 anos de história e mais de 50 álbuns gravados em línguas como português, inglês, espanhol, finlandês, albanês e polonês. Demais! Em agosto de 2015, o Diante do Trono lançou o CD Tetelestai, que significa está consumado. O projeto é considerado um marco entre os trabalhos do Diante do Trono. Hoje, no Super Feliz, você vai conferir com exclusividade um bate-papo com ela, Ana Paula Valadão. Obrigada, Aninha querida. Bianca, que honra estar aqui, que honra Toda você me nossa. apresentar assim, com tantas bênçãos, conquistas que o Senhor tem nos dado ao longo de tantos anos de ministério. Ô, Ana, pra gente é um privilégio poder receber você aqui no Super Feliz. Você revolucionou, trouxe o gospel, a música cristã no Brasil para um novo patamar de excelência, de qualidade. Amém. Não apenas nas produções, mas também no conteúdo do que você apresenta. Isso é muito bonito. Eu fico emocionada porque a gente vai vivendo a nossa vida e a obra de Deus ela é algo assim orgânico, algo natural, sobrenatural. Porque a gente não planeja, tipo, eu vou fazer isso, 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 e vai ser um marco na minha nação. Não, mas você vai vivendo a vida com Deus. Eu servi ali na minha igreja local, a Igreja Batista da Lagoinha, onde meu pai é o pastor presidente, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você vai sendo fiel no pouco, você vai vivendo a sua vida com Deus e Ele vai ampliando a sua influência, Ele vai abrindo mais portas, né? Se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É um princípio do reino de Deus. Então, quando eu ouço as pessoas falando sobre isso, né, olhando para trás e vendo esse marco que o Diante do Trono se tornou na história da adoração brasileira, eu só posso dizer, Deus, muito obrigada por ter me escolhido pela Tua graça, para, com a minha adoração a Ti, com a minha vida na Tua presença, fazer algo tão significativo. E aí eu mesma olho para trás e falo, poxa, é verdade. Estava conversando esses dias e falando, né, que a gente teve um evento no Pará e eu ministrei com mais 2 pessoas que foram lançadas como flechas do nosso ministério. A Marine Friesen, que já esteve com você também aqui na Feliz, e o Israel Salazar. E quando eles estavam ministrando, eu vi aquela juventude, né, que agora eu já sou, né, quarentona, eu vejo aquela juventude pulando com toda força, com toda intensidade, e horas, madrugada adentro, celebrando o Senhor, e na hora de chorar também eles choram na presença do Senhor. Um pessoal assim, jovem, animado, mas também intenso com o Senhor, não é só um oba-oba. E eu lembrando que no começo eu fiz, por exemplo, a composição da música Tempo de Festa para ensinar a igreja brasileira, para doutrinar a igreja brasileira de que nós podemos cantar, dançar, pular, gritar na presença do Senhor, que nós estamos fazendo o quê? Um tempo de festa, de celebração por tudo que Ele fez nas nossas vidas e nós somos livres para nos expressar. E aí eu fiquei lembrando, gente, quando eu era jovenzinha assim, a gente não podia se expressar desse jeito. Então, olhando para trás, eu posso concordar que o Diante do Trono realmente foi esse marco. Rompeu uma barreira, né? Tirou obstáculos da frente também para uma maior liberdade do povo cristão. Isso é lindo. E não só essa liberdade de expressão com o corpo, mas até as canções proféticas, os cânticos espontâneos. Eu me lembro que eu não conhecia isso. Eu não digo que eu fui a primeira ou a única, porque Deus nunca usa uma pessoa só, né? É o mover do Espírito ao redor do mundo todo. A gente vê ministérios, músicas sendo levadas pelo mesmo vento do Espírito. Mas profetizar cantando é uma coisa que eu não conhecia, então eu fiz parte desse romper porque também. No seu ministério, desde o comecinho também, você
direcionou assim algo profético mesmo para as capitais também de diversos estados. Então eu sei que você gravou CDs e DVDs ao vivo nas principais capitais, Sim. sempre profetizando. E essa visão, como é que foi dada essa visão? Foi bem no comecinho também. A gente nasceu em Lagoinha, como eu já falei, mas poucos anos depois o Senhor colocou no meu coração que nós deveríamos sair de dentro da igreja, das 4 paredes da igreja, e começar a fazer as nossas gravações, esses ajuntamentos do povo de Deus em lugares estratégicos. Então nós fomos pela primeira vez para um parque de exposições lá em Belo Horizonte, e depois nós fomos para um estádio de futebol, que parecia uma loucura alugar o estádio de futebol para fazer um evento evangélico. Não tinha isso naquela época. Aliás, um evangelista internacional fez uma cruzada evangelística na nossa cidade e nem os crentes foram. Foi uma coisa assim tão triste, sabe? Sim. Então, poucos anos depois, quando o Senhor nos trouxe esse desafio, foi um passo de fé. E a partir daquele momento, o Senhor foi dizendo aonde a gente deveria ir para fazer esses ajuntamentos de adoração, entendendo que é mais do que música, entendendo, como diz o Salmo 22:3, que o Senhor é entronizado nos louvores do seu povo, que é uma conquista de território, é de declaração mesmo que o Senhor reina e nós queremos que Ele reine aqui nesse lugar. E aí ele ia falando qual estado, qual a região do Brasil a gente deveria investir com as nossas intercessões. A gente começou a reunir as igrejas daquela região, fazer tipo um mapeamento da história daquela região, pelo que nós deveríamos orar, quais os pecados daquele lugar, daquelas pessoas, das gerações ali, para estarmos nos arrependendo por identificação, coisas que a gente foi aprendendo, né, ao longo dos anos e unindo também as igrejas. E isso traz um impacto muito grande, não é só um CD, um DVD, mas os testemunhos que a gente tem dessa preparação antes das gravações, dos frutos de tudo isso, em cada lugar que a gente vai, é algo lindo. Demais. Até que a última gravação que a gente fez no Brasil foi no Sertão Nordestino, né? O CD e o DVD Tu Reinas, e a gente já teve público recorde, assim como aqui em São Paulo, 2 milhões de pessoas, porque é a maior cidade do Brasil. A gente teve também Natal, onde o programa está passando aí. Foi uma gravação muito inesquecível. marcante. Até hoje o pessoal fala. Inesquecível, não é? Sim, foi ali na beirada do mar, na beira do mar e no teatro também, num shopping da cidade. E a música Me Ama foi gravada em Natal. Essa música que marcou o nosso ministério, o Brasil. Mas depois do sertão, o Senhor nos levou para gravar em Israel, o primeiro país fora do nosso Brasil, onde o mesmo esforço de intercessão, o mesmo esforço de estar nos colocando na brecha por esse povo aconteceu. E a gravação demais. E como é que foi a gravação do Tetelestai? Até conseguir o local, não é? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi? Foi milagre, porque é humanamente impossível. Milagre mesmo, porque dentro do nosso país, em cada gravação a gente poderia escrever um livro de tantas histórias nos bastidores, da intervenção do Senhor, de provisão, de pessoas estratégicas para nos darem, né, abrirem as portas para nós, nos darem as autorizações e os contatos para fornecedores. Tantas coisas que envolvem a produção de um evento, de um CD, de um DVD, quanto mais fora do país, uma outra cultura, né, uma outra moeda. Eu me lembro, 15 dias antes da nossa ida a Israel, nós não tínhamos os recursos necessários. E aqui no Brasil você ainda pode parcelar, você já tem uma credibilidade de tantos anos, às vezes até com os mesmos fornecedores. Lá não, a gente tinha que pagar tudo à vista e a gente não tinha aquele recurso em mãos. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Quando a obra é dEle, Ele nos dá a graça, Ele nos dá a provisão, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, porque não é nosso, não é nossa iniciativa. Nós estamos obedecendo e Ele que vai à frente. É exatamente assim que até a Rede Feliz tem vivido, assim que os pregadores do telhado têm também conseguido levar mensagem, sabendo que a obra é do Senhor. Então Ele levanta o povo, Ele levanta o que tem que acontecer
para possibilitar que mais vidas sejam alcançadas. E eu tenho certeza que vocês também devem ser um pouco mal compreendidos, assim como nós, porque as pessoas veem a gente aqui, né, maquiadas, bonitas, num cenário tão bonito, e a Rede Feliz crescendo, 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 e às vezes podem olhar e falar assim, nossa, eles estão nadando no dinheiro, eles não precisam de ajuda, né? Tem gente que às vezes nas redes sociais escrevem achando que o Diante do Trono está nadando em dinheiro. Então quando a gente fala que a gente, na verdade, investe na obra, aquilo que é produzido, é claro, nós somos trabalhadores, somos dignos do nosso salário também, o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo escreveram isso, falando sobre os obreiros serem dignos da manutenção pelo seu trabalho, mas o recurso do Diante do Trono, o recurso da Feliz é investido no próprio ministério, na própria expansão do reino de Deus. Constante. Passos de fé, né? E é ofertado, entra e é queimado, porque realmente não há tempo para guardar, o que não existe guardar, é já o holocausto, e por isso que Deus também tem honrado dessa forma. E se eu tivesse guardado, a gente não teria ido adiante tantos anos. Tenho certeza disso. Alguns dos ajuntamentos que a gente realizou, né, nem toda a venda daquele CD, daquele DVD conseguia pagar aquele custo. Sim. Mas eu sempre fui, sabe, temente ao Senhor para obedecer e crer que Ele ia capacitar e Ele nunca me faltou. Então eu agradeço a Deus pelo cuidado dele com a minha família, com a minha vida pessoalmente, mas eu senti dizer isso aqui porque eu tenho certeza que a Feliz também tem sofrido algumas más línguas, julgamentos errados e quero incentivar você, que é um pregador do telhado, né? Amém. A estar contribuindo mesmo com a expansão dessa obra, porque custa muito caro, custa caro. E você que está sendo alcançado está aí porque eles têm acreditado que vale a pena investir na sua edificação e a sua vida é preciosíssima. E todo investimento que a gente fizer é muito pouco perto do que o Senhor Jesus fez por você. Então a gente tem que se doar, não é? Isso, vamos nos juntar, vamos nos unir. Eu tenho certeza que isso faz a diferença na vida de milhões de pessoas em todo o Brasil. Amém. E no mundo. É impossível não sentir a presença do Espírito Santo quando a gente ouve. Aleluia. E fora essa ministração do espontâneo, que é muito impactante. Sim. Você costuma fazer muito, não é? Nas tuas gravações? Sim. Você deixa fluir. Na verdade, quando a gente tem que editar um DVD, editar um CD, a gente acaba cortando muita coisa, mas no ao vivo, em qualquer evento, culto em igreja, congresso, qualquer evento que a gente faz, a gente sempre tem mais oportunidade de deixar rolar. Né? E se a gente não tem pressa, o Espírito Santo, a gente dá lugar para ele sempre faz coisas novas. Então, às vezes, as pessoas até pensam, como será? Você tem que cantar Me Ama toda vez, você tem que cantar Preciso de Ti toda vez, aquelas que não podem ficar de fora. Mas quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, sempre é novo, sempre tem uma palavra fresca para aquele público, para aquelas pessoas, para aquela cidade. E foi o que aconteceu na gravação do Me Ama, e foi um espontâneo, uma canção profética tão linda que a gente nem quis cortar. Por isso ficou longa. Meu pai fala isso, não se edita o Espírito Santo. Ai, meu Deus, é verdade. Nas explicações dele que ele põe no rádio, né? Aí vira e mexe, tinha uma época, até o povo ainda, o pessoal que é acostumado até com rádio, mas pastor, vamos fazer um padrão de a pregação ter 1 hora, porque assim fica mais fácil para organizar na grade. Aí ele não se edita o Espírito Santo. Que bom! É bem isso. E as pessoas têm sido muito edificadas, mesmo ela sendo comprida, são 14 minutos de música, já são mais de 30 milhões de visualizações no YouTube. E a gente agradece a Deus, né, de ter não editado o Espírito Santo. Amém! E agora vamos comentar um pouquinho detalhes da música Tetelestai, que veio de um álbum gravado todo em Israel, não é? Na terra que todo cristão quer conhecer. Tive o privilégio já de ir uma vez, quero ir muito mais vezes. Mesmo. Você é apaixonada por Israel, né? Olha, eu digo que quem vai a Israel uma vez sempre quer voltar. Não é aquela viagem que você fala, eu quero ir uma vez na vida. É impressionante que as pessoas até fazem aquela poupança, aquela renúncia, deixam às vezes de comprar uma coisa para poder ir e voltar, porque é muito edificante. Além de ser lindo, além de ter comunhão com os irmãos nas caravanas, em que todos podemos ir, existem tantas caravanas sendo feitas,
mas você é tão alimentado espiritualmente que você quer voltar sempre. E são milhares de anos de história, nenhuma caravana consegue cobrir tudo que se tem para ver lá. Então é sempre bom voltar mesmo. E a caravana do Diante do Trono, com a gravação do Tetelestai, foi marcante. A gente colocou também nos extras do DVD relances assim dos dias da caravana, exatamente para incentivar as pessoas a irem com seus grupos, a investirem nessa viagem, porque vale muito a pena. Inesquecível. É cada lugar que a gente vai visitando e dá mesmo vontade de chorar. E a música Tetelestai é uma composição sua. Isso. Como que surgiu? Em que momento você compôs essa música? Quando eu comecei a buscar do Senhor o repertório do DVD e do CD Tetelestai, Deus, Ele me trouxe mesmo assim um panorama da Bíblia, um panorama desde a criação do Deus de Israel, que foi se revelando em toda a história do povo de Israel, até chegar em Cristo Jesus, que é o próprio Deus encarnado. E depois nós continuamos contando sobre o que Ele nos deixou como seus discípulos, até o ID e o enchimento do Espírito, a sua ascensão e a promessa da sua volta. Então, meu esposo disse que é um panorama bíblico esse DVD, esse CD. E a canção tema, que é Tetelestai, é esse centro, né? Essa essência da palavra de Deus, do Evangelho, da história de Deus, que é realmente um momento em que Jesus entrega a sua vida no Calvário. A gente gravou ali, onde nós podemos visitar, tem o Gólgota e o Jardim do Túmulo, que é onde muitos arqueólogos mesmo confirmam que obedece todas as descrições bíblicas, então pode ser o túmulo de Jesus. E é muito emocionante você assistir ao DVD. Quem vai a Israel presencia essa emoção, vive essa emoção ali no Jardim do Túmulo, que está vazio. E Tetelestai é a palavra grega, porque o Novo Testamento foi todo escrito em grego, que resume o que Jesus veio fazer. Ele veio cumprir uma missão. Ele veio reconciliar o mundo, o ser humano com Deus. Então, quando Ele estava ali na cruz, levando sobre si toda a nossa carga de pecado, de maldição, de dor, de enfermidades, Ele declarou: está consumado, cumpri a missão, o preço foi pago. E não tem como descrever, eu espero que todo mundo que está assistindo aqui tenha a oportunidade de pisar ali um dia em Israel, mas pelo menos assistindo ao DVD, esperamos que você possa receber o impacto dessa mensagem. Muito legal a gente estar juntos aqui, conhecendo detalhes do que ela pensa, do que ela vive também em sua trajetória cristã como adoradora, como líder, como pastora, como mãe. Sim! Como esposa. Sim! Muito corrido, não é? Como é que você consegue? Eu vejo você no Instagram, de um lado para outro, eu vejo você com seus filhos, eu vejo você liderando congresso de mulheres, congresso do Diante do Trono, congresso de intercessão. É muito puxado. Mas que energia é essa na Paula Valadão? Eu acredito que Deus colocou em cada um de nós dons, talentos e Ele mesmo coloca em nós assim fontes de força, fontes de energia. O que você faz que te dá mais força ainda? O que você faz que você gosta de fazer? O que você faz que você tem aquele sentimento assim, uau, eu nasci para fazer isso? E para a glória do Senhor, eu agradeço a Ele. Desde cedo eu encontrei um caminho para fazer isso, para viver o que eu gosto, para viver o que Ele me capacitou para fazer. E então eu acredito que é isso que me dá tanta força, tanta garra, porque tudo que eu tenho feito, né, a maior parte do tempo, é claro, eu não gosto muito de passar roupa, não me sinto muito energizada quando eu tenho que passar roupa. Mas a gente, né, na vida, a gente não faz só o que a gente gosta, mas quando você tem essa oportunidade de investir e fazer aquilo que você gosta, você tem garra para tudo. Então, eu até deixo essa dica, eu tenho lido bastante sobre isso, né, que você deve procurar ao longo do seu dia, da sua semana, dos seus meses, da sua vida, pender, né, desequilibrar um pouco a sua vida para procurar esses momentos fortes, esses momentos que te dão mais garra ainda para você continuar.
Então, eu amo fazer uma mala, eu amo viajar e quando eu chego em casa, eu amo estar com meus filhos, cozinhar para minha família. Então, você investir naquilo que te dá garra, que te dá força, porque o próprio Deus é que te capacita e assim você dá conta de tudo, quando esse tudo é o que Deus te fez para viver e para fazer. Que maravilhoso. E é muito também interessante perceber que na tua vida pública, você é assistida por milhões de pessoas. O Tetelestai mesmo tem mais de 1 milhão já de visualizações. Sim. O Me Ama, mais de 30 milhões de visualizações. Alguns anos aí já, né? É muita coisa, é muita gente que te segue nas redes sociais também. E eu fico imaginando como é que é lidar com essa exposição. Porque onde você vai, as pessoas provavelmente te reconhecem, querem tirar foto. Como é que é isso? Ai. Como você consegue lidar com essa pressão, com essa cobrança, com esse olhar de terceiros para onde quer que você vá? Pois é, eu não acho fácil, porque nem todo dia você tá afim, né? De sair daquela sua programação para dar atenção para alguém. Imagina. Então você tem horário, você tem responsabilidades, mas as pessoas chegam, você tem que estar bem, né? Para poder receber, para ter um olhar de amor, um olhar de carinho, fazer uma oração, porque muitas das pessoas chegam realmente com motivo espiritual para dizer, olha, sua música me ajudou naquele momento da minha vida, ou então, por favor, ore por mim. E então a gente tem que realmente estar cheio do Espírito Santo para entender que cada momento é determinado por Deus, que cada esquina que a gente dobra, cada encontro que a gente tem uma pessoa aqui na minha frente que é preciosa. E aí eu não posso viver, sabe, só a minha programação, mas eu tenho que deixar o meu dia aberto para as intervenções de Deus. E nem todo dia eu tô tão afinada assim com o Espírito Santo, né? E eu peço sempre ao Senhor que me dê esse olhar de amor, que eu seja sempre cheia dele para poder dar conta dessa parte do meu ministério. Quando eu ainda era bem jovenzinha, o Senhor me fez uma pergunta. Ele me perguntou se eu estaria disposta a ser como Ele. E eu perguntei como assim? Ele falou que no ministério dele, ele estava sempre cercado de pessoas com necessidades. E ele também me levou à história de Lázaro. E eu li, né, que as pessoas, as multidões iam para ver a Jesus e a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Então eu fiquei pensando, como ficou a vida de Lázaro depois dele ter sido ressuscitado? Ele recebia... Virou uma celebridade. Virou uma celebridade, ele recebia pessoas para que ele sempre contasse a sua história, quem sabe para ele orar por elas também. Elas queriam tocar, né? Queriam ver o milagre. Então o Senhor me disse, o que vai atrair as pessoas é aquilo que eu fiz na sua vida e você está disposta? E eu me lembro bem novinha, antes dessa exposição toda, eu dizendo ao Senhor, sim, eis-me aqui. Não sabia nem o que eu estava falando. Então, quando eu estou cansada, sabe, dessa exposição, quando eu estou cansada, às vezes, para sair da minha programação, eu sempre volto naquele momento, naquela entrega. E é claro, né, eu espero que as pessoas também compreendam quando a gente não pode parar. Né? Quando a gente tem um voo para pegar, não pode perder o avião e aí não deu para tirar aquela foto, às vezes as pessoas ficam ofendidas, mas na maioria o pessoal entende. E falando em maioria, também teu ministério alcança vidas que nem sempre são só os cristãos. Eu mesma tenho amigos de todo tipo e que dizem para mim quando eu falo, eu trabalho com música cristã, trabalho com o segmento cristão, né? Me envolvo nessa coisa de divulgar rádio, divulgar música. Eles dizem pra mim, puxa, eu gosto daquela menina do Diante do Trono, aquela mulher que chama, aquela de Minas Gerais. Que legal! O pessoal gosta de você e isso é muito marcante no teu ministério. Ele alcançar vidas de pessoas que ainda não conheceram Jesus Cristo. É verdade. Como que é isso pra você? Ai, às vezes as pessoas até me dizem, você devia ser mais agressiva para falar contra isso, contra aquilo. Eu falo, gente, eu tenho me posicionado, sim, em todas as questões dos princípios da palavra de Deus, mas eu percebo que eu atraio as pessoas que não são evangélicas ou que não se enquadram, né, nesses padrões que nós temos estabelecidos por Deus, porque elas sentem-se bem-vindas nos nossos eventos, elas se sentem atraídas pelo amor, pela graça de Deus. E eu
eu creio que todos estamos num processo. Às vezes tem uma pessoa, né, que não é cristão ainda, mas que gosta de me ouvir, e a gente não tem que ter pressa, porque Deus está trabalhando. A palavra diz que um semeia, o outro rega, o outro colhe. Eu faço parte dessa semeadura na vida das pessoas que estão ouvindo o Evangelho, que às vezes ainda não se decidiram por Cristo, ainda não tiveram essa decisão de deixar o mundo, de renunciar tantas coisas por amor a Jesus, mas eu creio que elas estão no processo para entrar por essa porta, por esse caminho. E, enfim, eu agradeço a Deus quando eu ouço isso, que pessoas não crentes gostam de ouvir o Diante do Trono. É muito bonito mesmo, é bom ouvir isso. E para você, qual a essência da música cristã brasileira? Uau, a brasileira é interessante porque nós somos muito apaixonados, então a gente se expressa. Eu que viajo por outros países, eu vejo como o público brasileiro, mesmo com as diferenças culturais dentro do próprio Brasil, que é tão grande, você vai para o Nordeste, é diferente do Sul, é diferente do Centro-Oeste, enfim. Ainda assim, em geral, o público brasileiro responde muito. Então canta junto o tempo todo, chora junto, levanta as mãos, se expressa. Mas uma das outras características que eu vejo é que é um louvor, que é um clamor. Eu vejo que o brasileiro ele tem tantas necessidades que as nossas músicas, em geral, cantam os nossos pedidos para Deus. Eu acredito também por causa da injustiça social, muitas pessoas passando dificuldade financeira, a crise econômica atual, política, muitas situações assim que nos deixam pedindo socorro. Então eu vejo que essa também é uma das características da adoração brasileira, uma adoração em forma de clamor. Ana Paula Valadão, como é esse lance de você tantas vezes usar músicas internacionais, sim, traz numa versão em português e fica tão bonito? Muita gente até nem sabe, mas de onde surgiu essas ideias assim? Para mim, eu amo fazer versão de canções que me tocam. Entendi. Então, a gente tem que ter essa mente aberta, essa busca até para o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Deus não está agindo só aqui, Deus está agindo em todas as nações. E eu tenho esse privilégio de viajar, de conhecer pessoas, grandes compositores também, até em outros idiomas. E eu tenho buscado, Senhor, o que o Senhor quer trazer para a nação brasileira? O que o Senhor quer trazer para a língua portuguesa? Me toca de um modo especial com aquela canção, que eu vou fazer essa versão segundo a tua vontade, a tua direção. E como eu sou compositora também, então eu procuro manter a riqueza das rimas, da poesia. E é um processo de composição de novo. Há muitos anos atrás eu gravei um dos CDs mais lindos que eu acredito que o mundo evangélico no mundo já realizou, que foi o Shalom Jerusalém, com o Paul Wilbur. E também gravei o Aclame ao Senhor, que foi um outro marco na história cristã. E para fazer essas versões, eu me lembro que eu mergulhei, eu coloquei os CDs para tocar e eu chorava e falava, Deus, eu quero experimentar essas canções, eu quero viver essas canções, eu quero receber a mesma unção que estava sobre os compositores para então fazer a versão em português. E de lá para cá é isso que eu tenho feito, e por isso que eu acredito que Me Ama, que é a versão, Canção do Apocalipse, que é a versão, Te Agradeço, que é a versão, elas ficaram tão boas, tão naturais na língua portuguesa, porque o Senhor, eu creio, Ele me deu a unção que estava sobre o compositor também, quando eles originalmente as escreveram. Ana, quando você vai fazer um novo trabalho, criar um novo CD, um novo DVD, como é que você é direcionada? É do nada assim que aparece uma ideia? Ou você vai buscando o que o povo está precisando? Como é o surgimento de um novo projeto? Uau, eu tenho assim tantas histórias, né? Eu me lembro de um dos CDs infantis do Diante do Trono. A gente tem o Ministério Crianças Diante do Trono. Inclusive, deixo aí meu beijo para todas as crianças, os papais, as mamães, tios, avós, que falam para mim que o Crianças Diante do Trono é uma bênção, né? Que acalma as crianças, ensina as crianças, abençoa mesmo os pequeninos, mais ainda do que um entretenimento apenas. Eu tenho vários testemunhos sobre isso. Mas o Quem é Jesus, por exemplo, foi um projeto que nasceu quando a gente entendeu uma necessidade
de trazer realmente a exposição do Evangelho na linguagem das crianças, porque eu entendi o Evangelho e eu decidi por Cristo com 8 aninhos. Então uma criança pode compreender a missão de Jesus, o porquê ele veio. A criança ela pode receber essa convicção do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, que nós vamos prestar contas a Deus, do juízo, né, da condenação eterna, que todos nós estamos debaixo dela até sermos revestidos da justiça de Cristo Jesus. Então eu me lembro de sair num retiro com meu esposo por 4 dias e ali em consagração buscar os temas e compor dentro, né, do Evangelho mesmo, de cada música com um propósito. Já outras canções, outros projetos nascem do meu dia a dia com Deus. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma canção: que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando teu nome, Jesus. Eu acordei com essa frase. Eu estava dormindo e quando você está assim, meio dormindo, meio acordado, Deus fala muito comigo nesse momento. Eu acho que a mente está livre de preocupações, não temos nenhuma agenda para falar com Deus isso, não. E geralmente eu tenho muita inspiração nesse momento. Eu acordei com essa frase, com essa canção, com essa melodia, essa letra, e opa, levantei e continuei compondo o restante. Então varia o motivo, a forma como eu componho, como um projeto nasce. Às vezes ele é a reunião das canções que Deus me deu durante aquele período e que se tornam um projeto. Ou então, como você disse, suprindo uma necessidade que a gente reconhece. Que é tua amiga pessoal. Isso mesmo. Como é pra você? Como surgiu essa amizade também entre vocês duas? Sim. Como é cantar com ela, com a Ludmilla? Olha, a Mila para mim é um presente de Deus, porque ela começou assim a me amar incondicionalmente. Ela é mais velha do que eu, então eu me sentia assim uma menina e ela já uma mulher madura, me olhou e me viu. Uma irmã mais velha te protegendo, com que você certeza. Não tem irmão mais... Você quer, né? Eu sou mais velha na minha família de origem, olha, sou a primogênita, e ela começou assim, sabe, a ministrar a mim pessoalmente, mandando uma mensagem, ligando para mim: e aí, Aninha, como é que você tá? Deixa eu orar por você. E em momentos que eu precisava muito, e eu estava assim muito fechada. Às vezes é difícil a gente confiar, né? Aquelas horas de angústia que você está enfrentando, é difícil você se abrir. E ela começou a receber de Deus assim essa direção, de me ligar, de me enviar uma mensagem. E ela sempre trazia uma palavra exatamente naquilo que eu estava precisando. Então aquilo começou a me abrir, começou a amolecer meu coração para ela. E eu comecei a acreditar que ela queria realmente só amar sobre mim, derramar amor. E ela se tornou uma grande amiga. E esse clipe fala, é a história, essa música nasceu e a gente tentou fazer o clipe parecendo mesmo com a história da composição da música. Num dia que eu estava muito mal, enfrentando assim um desânimo muito grande, as circunstâncias ao meu redor estavam me deixando com vontade de desistir até do próprio ministério. E eu acordei de manhã muito abatida, não querendo viver aquele dia. E eu de repente ouvi o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido com a voz dela. E eu sentei, me aprumei na cama, peguei um papel e comecei a compor essa canção. Então, quando a gente fez o clipe, eu a convidei e a gente mostra um pouquinho disso. E olha que demais, vai acontecer um super congresso de louvor, Gateway Worship, é isso? Com Diante do Trono, liderado, idealizado pela Ana Paula Valadão. Você que é líder de louvor, você que é pastor, você que é ministro, ama música, é instrumentista também, toca na sua igreja, ouça essas informações diretamente da Ana Paula, porque vai ser demais. Vai sim, nós estamos muito felizes porque existe uma necessidade nas igrejas de crescimento da qualidade musical, da qualidade artística, de quem dança, do teatro, de quem pinta. Sabia que você pode usar as belas artes em adoração durante os cultos? É algo maravilhoso e a gente precisa subir realmente o nível técnico dos cantores, dos instrumentistas, e até o ministro de louvor, ele pode aprender a fazer isso, né, cada vez melhor. E também cuidar do coração. O
coração das equipes dos ministérios de louvor das igrejas, que são assim, braço direito e braço esquerdo dos pastores, né? O culto da gente nas igrejas evangélicas, ele é 60% música. A música faz parte, as artes, elas ajudam a transmitir a mensagem. Quebranta o coração para quando o pregador chegar, as pessoas já estão amolecidas, já rompeu aquele escudo que protegia, né? As barreiras que protegem, então sim, é maravilhoso. E é uma forma de um encontro pessoal com Deus, de experimentar a presença de Deus. Então, quanto mais as igrejas investirem nessas pessoas que servem no Ministério de Louvor, melhor. E o Congresso de Louvor Gateway Diante do Trono vem para suprir essa necessidade. A gente está recebendo pessoas do Brasil inteiro para aprender com a gente nos dias 23, 24 e 25 de junho em São Paulo. O legal é que São Paulo é assim, né? É central, o Brasil todo pode vir, é fácil, voos diretos de Natal para São Paulo, de qualquer lugar do Brasil para São Paulo. E todas as informações da programação, os preletores, ministros de louvor, que são pessoas renomadas. Também, não é? Sim, que legal. Eu estou trazendo mesmo pessoas dos Estados Unidos que têm me ensinado muito. Eu, com tantos anos de ministério, estou continuando a aprender e eles têm muito para compartilhar, além da gravação do CD Muralhas, da Gateway. Nós teremos a união de vários cantores evangélicos aqui em São Paulo, na abertura do Congresso. Então, Fernanda Brum, Soraya Moraes, David Kinlan, André Valadão, eu, Nívia Soares, Israel Salazar, o Paulo Baruch, Samuel Misraí, acho que eu estou até esquecendo tantos nomes, porque gente, claro, a gente vai juntar mesmo muita gente nesse projeto. E eu convido você, que é músico, cantor, líder de louvor, peço a você, pastor, envie a equipe da sua igreja, porque vale a pena esse investimento. Teremos muitas oficinas, workshops de dança com Isa Coimbra, Diante do Trono também introduziu a dança, né, em adoração, de teatro, de técnicas de ensaio para preparar a banda, pessoal de som, de vídeo, todas as artes, né, em adoração, além de oficina de composição, oficina de liderança de louvor. Vamos tratar bastante o coração desse pessoal. Você lida com isso também? Você já foi para vários países, né? Sim, já gravei em vários idiomas, turco, finlandês, alemão, japonês, enfim, estamos aí dispostos a aprender a língua do povo onde a gente vai para se identificar. Eu não falo aquele idioma, mas a gente faz uma tradução fonética para que eu possa cantar naquele idioma. Entendi. Né? Você fala com fluência o inglês? O inglês, o espanhol e o português. Uau! Mas para cantar a gente canta em qualquer língua, né? Com paciência, com dedicação, a gente se prepara e é tão lindo. Quando o público não é de maioria brasileira, quando eu estou em outra nação, eu canto em inglês ou em espanhol, se a maioria for hispana. E aí eu sempre coloco também uma ou duas canções na língua daquele povo. E isso traz uma identificação muito grande, as pessoas se sentem abraçadas quando a gente canta na língua delas. E eu também gosto muito de ouvir a adoração daquele país. É muito lindo o que Deus tem feito ao redor do mundo. Esse que foi gravado na cidade marítima em Cesareia. Isso, é lindo. Lá em Israel é um dos lugares mais lindos turísticos ali no mar Mediterrâneo e com uma história bíblica fortíssima, não é? Dali o apóstolo Paulo partiu preso para Roma, dali Pedro foi visitar Cornélio e a porta do evangelho se abriu para nós que não somos judeus. Então é uma cidade muito especial. Dali Jonas partiu em direção a Tarsis, fugindo da vontade de Deus, que queria que ele fosse para Nínive, enfim. Foi muito lindo gravar esse clipe ali. O seu nome. Seu nome. Seu nome. E sua, essa composição, que é tua, veio já num momento em que você pensou, esse clipe, essa música eu vou querer gravar nesse lugar? Sim. Foi assim? Porque ele faz parte do repertório do Tetelestai, que foi uma gravação, a primeira do Diante do Trono fora do Brasil, em que a gente canta a história de Deus, né? Desde a criação, a história da salvação, em que Deus se revelou em Cristo, em Jesus.
E essa música, então, ela faz essa amarração. Ela conta como que o Deus de Israel, o grande eu sou, El Shaddai, o soberano, todo-poderoso, Adonai, ela vai cantando os nomes de Deus, até que no coro diz o seu nome. Todos esses nomes pelos quais Deus se revelou, o nome dele é Yeshua, Jesus, que significa Yahvé é salvação. Então é muito legal você ver assim, essa costura dos nomes de Deus nos versos, até chegar no coro dizendo que ele se revelou, a máxima revelação de Deus está em Jesus. E tanta coisa linda já aconteceu na trajetória do Diante do Trono, como, por exemplo, vocês terem feito trabalhos e videoclipes também, uma missão mesmo evangelística entre os índios, não é? No Amazonas. Verdade, como é que foi essa experiência? Porque a gente fica impactado de assistir, aliás, a galera vai assistir já já. Como é que foi isso? Foi tão especial. Eu me lembro que quando Deus colocou no nosso coração que a gente deveria gravar no Amazonas, foi um sonho que eu tive que esperar para acontecer. Foi bem frustrante para mim, porque às vezes a gente quer naquela hora, né? É verdade. Mas o Senhor, ele na hora dele, no tempo certo, ele abriu todas as portas e a gente teve 350 mil pessoas no Santódromo. Eu chamo o Sambódromo de Santódromo. Em Manaus. Foi uma festa lindíssima, gravação do CD e do DVD Creio. E nós saímos de Manaus e fomos para algumas comunidades ribeirinhas. Nos extras desse DVD a gente mostra essa realidade, essa necessidade missionária, porque são dezenas de milhares de pequenas comunidades que precisam da testemunha do Evangelho. E a nossa igreja da Lagoinha tem algumas missões entre os ribeirinhos e a gente quer despertar que mais igrejas ao redor do Brasil invistam na evangelização dos povos ribeirinhos. E também as comunidades indígenas. E a gente fez uma visita a uma comunidade indígena, a gente gravou um clipe lá, foi muito emocionante. Eu pulei de roupa e tudo, mergulhei e nadei com as indiazinhas ali naquele rio, foi tão lindo. Que emocionante, que experiência. Muito especial. E eles espontaneamente quiseram participar do clipe e dançar a dança indígena da tribo deles, agora adorando ao Senhor Jesus, porque eles são já cristãos. Uau. Eles mantêm as tradições indígenas, mas cultuam ao Senhor Jesus como seu Salvador. Então foi realmente maravilhoso. E a gente fica aqui já impactado com tudo que Ana Paula fez e faz no Ministério de Louvor, o quanto que ela representa de verdade para a igreja no Brasil, só que é ainda mais bonito perceber que ela não é só essa verdadeira inspiração para a igreja no Brasil, mas é uma inspiração também para as nossas criancinhas. Amém! Ministério Infantil que ela lidera e que tem o maior cuidado, o maior carinho, é especial e marca a vida de tanta gente, marca a vida dos meus sobrinhos, das crianças que eu conheço, todo mundo gosta. O que o Ministério Infantil representa para você, Ana? Olha, para mim é realmente um privilégio falar na língua que as criancinhas, os pequenos vão entender, trazer o Evangelho para o mundo deles, não é? Porque eu acredito mesmo que as crianças podem conhecer a Jesus, ter experiências com Deus, porque eu fui uma criança que vivia assim. Eu tive o privilégio de me converter aos 8 anos a Cristo, com consciência. Eu me lembro do momento em que eu entendi o Evangelho. Também fui batizada com o Espírito Santo, comecei a experimentar os dons do Espírito Santo desde criança, visões espirituais, né? Orar e ter orações respondidas. Eu acredito mesmo porque eu vivi isso. E mais do que entreter os pequeninos, a gente faz tudo com um propósito de realmente ensinar a palavra, porque aquilo que a gente aprende na infância nos acompanha o resto da vida. A palavra diz, né? Ensina a criança no caminho e até quando envelhecer não se desviará dele. Mesmo que às vezes na juventude, momentos de conflitos, de decisões, a pessoa possa passar por um momento talvez mais longe, afastado, talvez buscando respostas em outros lugares, ela sempre vai voltar, porque quando a semente entra no coraçãozinho de uma criança, a promessa é que ela não se desviará. E eu dou graças a Deus pelos testemunhos que a gente ouve. Eu tive uma experiência muito forte
quando eu fiquei hospedada na casa de uma família até em Manaus, e eles têm uma criancinha autista. E eu via o João, ele só se acalmava diante da TV e era o Diante do Trono 1. Nós temos 7 DVDs para as crianças, queremos ter mais, porque os pais sempre ficam, por favor, lance novas, a gente já não está aguentando, que a criança ela ouve, repete, não se cansa, mas os pais se cansam, né? Então a gente tem 7 para você variar aí, vamos orar para ter mais, mas o João, ele se acalmava, ele queria o 1. E ele tinha que comer na frente do DVD, quando tinha que trazê-lo de um cômodo para o outro, eles tinham que rapidinho levar o DVD para outro lugar, para que ele pudesse ouvir e se acalmar. E uma terapeuta ocupacional também me disse de uma outra criança, de uma família não evangélica, ela autista também, a menina ela não respondia a nenhum estímulo, nem a voz da mãe, nem dos irmãos, podia estar acontecendo o que fosse ao seu redor, ela vivia mesmo dentro do mundo dela com o autismo. Mas a mãe não evangélica falou assim, doutora, eu quero te mostrar a única coisa que faz a minha filha reagir. E colocou a música aos olhos do pai. E essa terapeuta ocupacional, ela é cristã, ela é pastora, ela disse que de repente a menina começou a chorar, mas um choro profundo que vinha do fundo da alma dela. Isso faz a gente entender que a música cristã, a adoração ao Senhor, ela ministra. Não é só para entreter o cérebro, os ouvidos, ela ministra, porque aquela menininha, com todas as limitações dela, ela respondeu àquele estímulo, porque mesmo as pessoas que têm algum problema mental, elas têm um espírito. E o Espírito de Deus se comunica com o espírito delas. E nós então entendemos que o Ministério Criança Diante do Trono, ele é muito mais do que diversão, mas é uma ministração de Deus na vida das nossas crianças. Tenho esses e muitos outros testemunhos. Eu imagino. Famílias salvas por causa das crianças. É um bom presente para você dar para uma família que ainda não conhece Jesus, você dá um presentinho para a criança e a família toda vai ouvir o amor de Jesus. Agora, demais também é você conhecer o testemunho da Ana Paula Valadão e sua história de como foi impactante, assim, se tornar mãe. Sim. Até nisso, Ana Paula tem milagres para compartilhar conosco. Amém. Então, pessoal que me acompanha ao longo, né, do ministério, até acredito que tem pessoas me assistindo que oraram para eu engravidar, porque eu compartilhei na gravação que a gente realizou na Bahia, em Salvador, a gravação Esperança. Tivemos 1.100.000 pessoas ali no CAB, no Centro Administrativo da Bahia, e eu contei que essa música Esperança nasceu enquanto eu chorava querendo engravidar. E eu não sabia, mas eu tinha uma dificuldade de ovulação, eu não ovulava. E quando a gente foi fazer os exames, depois de anos já tentando engravidar, a gente viu que eu não ovulava. Mesmo tomando hormônio para ovular, eu não ovulava. E, para a glória do Senhor, Deus atendeu as nossas orações e no ano seguinte, depois que eu compartilhei e as pessoas começaram a orar por mim, eu estava grávida, já na gravação em Porto Alegre do Ainda Existe Uma Cruz. Foi uma gravação linda diante ali do rio, em Porto Alegre, bem nas margens do rio. E eu já estava lá com a barriguinha. Então, o meu filho primogênito se chama Isaac. Deus me deu o nome dele antes de eu saber que eu teria dificuldade. E era um nome já profético por causa da história de Abraão e Sara, que precisaram de um milagre. Depois eu também fiquei mais 2 anos tentando engravidar e veio o Benjamim, então eu tenho porção dupla. E é lindo porque eu me lembro quando o Isaac era ainda bebezinho, ele estava no berço. E quando o bebê dorme, quando você for mãe, você vai ver. Quando o bebê dorme é que a gente pode fazer um monte de coisas. Cuidar até, né, do que já está lá esperando. É verdade. Um momento, uma brecha. Uma brecha. Então ele dormiu e eu fui compor. E eu estava com um tema no meu coração que é: em lugar da tristeza me deste dupla alegria. Em lugar da tristeza me deste dupla alegria. Em vez de desonra, honra. E eu comecei a compor essa canção. E mal sabia eu que Deus ia me dar dupla alegria mesmo. Não só aquele bebezinho, mas
também o Benjamin. E eu quero abençoar você que tem uma situação impossível, que remédio não pode solucionar, médico não pode solucionar, né? Terapeutas talvez não podem trazer a reconciliação para o seu casamento quebrado, para um relacionamento difícil. Não sei qual é o impossível na sua vida, mas tudo é possível para o nosso Deus. Eu estou aqui para testemunhar que eu sou uma mãe feliz e você também creia que Deus faz milagres na sua vida. Que este testemunho também aumente a sua fé e te fortaleça também para buscar os teus sonhos, até mesmo se for o sonho de ser mãe. Você vê que não há impossíveis para Deus. É isso mesmo. Ana, e você, eu imagino assim, que teus filhos também, já que tocamos no assunto da família, eles cresceram, a mãe deles já sendo muito conhecida, Brasil inteiro. Uhum. Então, você conversava com eles sobre isso? Olha, mamãe é muito famosa. Olha, eu nunca sentei pra gente conversar, mas a gente até começou a perceber que a gente precisava cuidar do coraçãozinho deles, porque um dia meu filho bem pequenininho, Benjamin, ele puxou a blusa de alguém e falou assim: ei, sabia que minha mãe era a Paula Valadão? A gente falou, poxa, vamos pastorear o coraçãozinho deles. E isso até nos levou a tomar algumas decisões. A gente mudou-os de escola, porque eles estudavam na escola da nossa igreja. Foi uma decisão muito difícil na época. Imagino. Mas a gente queria que eles fossem crianças normais, crianças que não fossem nem privilegiadas, nem cobradas por serem filhos de uma pastora reconhecida. E foi muito bom, porque antes eu entrava na escola para buscá-los, eu tinha que dar 50 abraços antes de chegar nos meus filhos. Na outra escola, eu era a mãe dos meus filhos. Ainda que pessoas lá também me conheciam, mas o contexto era diferente. Então, assim, como mãe, a gente também tem que ficar atento para pastorear o coraçãozinho dos nossos filhos e eles vão dando esses sinaizinhos. Né? Por isso que é tão importante, mesmo a mãe que trabalha fora, no meu caso, eu que viajo, faço a agenda de modo a poder estar a maior parte do tempo dentro da minha casa, cuidando com amor do meu lar, do meu primeiro ministério, que é a minha família. Porque tem gente que fala assim, o importante é tempo de qualidade. Tá, então você vai marcar, olha, meia hora, 1 hora é para brincar com meu filho. Sabe, isso não funciona, Bianca. Não funciona, você vai ver. Você vai ter que renunciar a algumas coisas para dar tempo de quantidade também. Porque com criança, principalmente, é quando você menos espera que esses sinaizinhos surgem, que aquela fala vem. Você senta para conversar com o menino e fala, e aí, como é que tá? Como é que tá lá na escola? Não é assim, entendeu? Conta aí, fala Fala logo. aí que eu tenho 1 hora. Não, é muito importante a gente realmente, nessa estação da vida, os meninos vão crescer, daqui a pouco eles não estão ali mais. Daqui a pouco vai ficar só eu e o Gustavo, começamos só nós dois, vamos terminar só nós dois. A gente cria os filhos para o mundo, para viver a vida deles, o chamado de Deus na vida deles. Aí eu vou poder viajar sem fim, eu vou poder ir para qualquer canto do mundo a qualquer hora, mas por enquanto eu tenho que renunciar a algumas coisas e muitas mulheres estão negligenciando isso. Então, sonhei em ser mãe, Deus me deu esse privilégio, então vamos assumir a responsabilidade. Que bom que eu posso contar com meu esposo. Eu estou aqui hoje, que é outro combinado que a gente tem. Quando as crianças são pequenas, os meninos nunca ficam sem um de nós. Gustavo também é pastor, também é preletor, também tem alguns compromissos sozinho, então eu fico em casa quando ele vai, para que a gente não descuide de pastorear o coraçãozinho dos nossos pequenos. Este é o Super Feliz com Ana Paula Valadão. Tô amando esse bate-papo. E o clipe que você conferiu, O Espírito e a Noiva Dizem Vem, traz Ana Paula vestida de noiva, as pessoas de branco. Conta pra gente então, a ideia desse clipe. A caravana e gravação para Israel, com o CD e DVD Tetelestai, que encerrou com essa música no Monte das Oliveiras, aonde Jesus subiu aos céus e deixou a promessa de que ele voltará. E vestida de noiva, representando a noiva de Cristo, e todos de branco, representando a grande multidão de branco que Apocalipse fala, que será gente de toda tribo, povo, língua e nação. Então, Bianca, no futuro, o que Deus tem mostrado pra gente é que o mesmo esforço de intercessão, de adoração profética que a gente realizou no Brasil, deve ser feito nas nações. E a gente saiu dali, do Monte das Oliveiras, onde Jesus também deixou suas palavras finais. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente vai fazer isso
entre as nações. E a próxima gravação do Diante do Trono, já deixo o convite, quem sabe você vai estar lá com a gente. Nós estamos preparando a Caravana e a Gravação 2017, em junho de 2017, para o mundo árabe, Jordânia e Israel. Que top! Gente, ela é demais. Essa é a Ana Paula Valadão e eu te agradeço, Aninha, por trocar essa ideia maravilhosa com a gente. Obrigada a você, foi maravilhoso Bianca. demais, foi especial, nos sentimos privilegiados. Tenho certeza que o nosso telespectador também. Um beijo para todo mundo de Natal. Sabia que eu sou cidadã natalense? Ai, que chique. Recebi esse título. Quero deixar meu abraço aí pro Albert Dixon, para todos os amigos que nos ajudaram quando a gente sempre esteve em Natal. Já fizemos um congresso de mulheres lá, gravação do Diante do Trono lá. Um beijo para todo mundo. Demais. E você pode também acompanhar nas redes sociais essa entrevista. Inclusive, assim, perdeu o comecinho, achou que chegou no finalzinho e queria tanto ter curtido mais o bate-papo aqui com a Ana Paula, é só se ligar nas nossas redes sociais, youtube.com/programa Superfeliz Oficial. Você pode também acessar o nosso facebook.com/programa Superfeliz e ainda o Instagram, @programa Superfeliz. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua amizade. Fique com Deus, beijos no seu coração e tchau!